Olá, pessoal. Aqui é a Carla Zambelli, foi com mais uma live da Aliança e hoje dois convidados muito especiais, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um é do meu estado, o deputado estadual Frederico Dávila, especialista na área de agronegócio, uma pessoa fantástica que vocês vão conhecer um pouco mais hoje, e também a deputada federal Major Fabiana, do Rio de Janeiro, que eu sou suspeita para falar, porque é minha amiga pessoal, amo de paixão. Então, boa noite, Frederico, boa noite, Major Fabiana. Minha continência, aliás, tem sido lá de cá porque é espelhado, então faz de conta, eu estou fazendo com o esquerdo, mas vocês vêm com o direito. E aí, tudo bem? Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês, Carlinha? Oi, Frederico, tudo bem? Prazerzaço aí estar falando com vocês e vamos que vamos. Boa noite, E aí, Carla. Fred? Minha mais profunda continência, respeitosa continência, com a mão direita, né? E esperamos aqui que tenhamos uma excelente live aqui. Parabéns pela camiseta. Muito bem. Então, mostra aí a camiseta melhor, Major, porque a gente entrou ao vivo e o pessoal não viu. Ah lá, a Major Fabiana tá usando a camiseta do Aliança pelo Brasil. E o seu celular não Customizada. fica espelhado, customizada. É. Tem todo verde e amarelo aqui. Eu tenho uma assim, só que eu não uso mais porque engordei na pandemia. Super sincero. Super, tô no modo sincera hoje. Major, vamos começar por você, já que a gente é machista. E primeiro tem que ser as mulheres, né? Segundo os machistas, primeiro são as mulheres. Conta pra gente um pouco do trabalho aí que você vem fazendo no Rio de Janeiro. Você é major, pelo que eu sei, né? Mas conta um pouco da sua vida para o pessoal te conhecer melhor. E como você conheceu o presidente, como que você veio parar nisso aqui? Carlinha, assim, eu costumo dizer, eu gosto de começar falando um pouquinho da minha história, que muitas pessoas podem não conhecer, ou não realmente não conhecem a Major Fabiana. Só que a minha história, ela chega na casa de toda brasileira todos os dias, porque eu sou mãe, mulher de 3 filhos aos 17 anos. Eu entrei para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de conhecer o presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Desde os meus 17, na verdade, desde os meus 15 anos, eu já tinha dentro do meu coração a convicção de que eu queria ser policial militar e trabalhar pela segurança pública, servindo e protegendo uma sociedade que, aos meus 17 anos, eu jurei proteger, mesmo com o sacrifício da minha vida. E eu fiquei durante praticamente 23 anos no serviço ativo da PM. Nesses 23 anos, graças à Polícia Militar, eu devo à Polícia Militar tudo que eu tenho, tanto financeiramente, materialmente, mas principalmente em termos de dignidade, de caráter, porque eu costumo dizer que eu tenho mais tempo dentro da polícia do que fora dela. E fora da polícia eu não me lembro de tudo, mas dentro da polícia eu me lembro. Então, eu tenho um orgulho que não cabe no meu peito de eu ser policial militar no Rio de Janeiro, e por conta disso eu trabalho fardada na Câmara dos Deputados, hoje, do outro lado do fronte, mas buscando levar com seriedade, extrapolando os muros do quartel, para a gente falar de segurança pública com seriedade, aqui em especial no Rio de Janeiro. Nós tivemos os 4 últimos, que de repente o quinto, o atual, né, governador, presos, e a gente não entregou para a sociedade um serviço de segurança pública de qualidade. Som, tá bom? Um serviço de segurança pública de qualidade. Então, eu fui para o Congresso com essa proposta da gente falar de segurança pública, da gente a visão da mulher falando de polícia, falando de segurança pública. Sempre trabalhei na área operacional, onde eu tive a oportunidade de conhecer e fui inspirada pelo nosso presidente Bolsonaro, pelo nosso senador Flávio Bolsonaro, a contribuir com a representatividade política para que a gente possa, cada dia mais, fortalecer o segmento da segurança pública e, em especial, fortalecer os profissionais de segurança pública de todo o Brasil. Maravilha, Major. Uma delícia te ouvir sempre. E me fala uma coisa, tá difícil aí a situação no Rio de Janeiro, né? Porque vocês têm um governador que dessa vez foi eleito praticamente com o apoio do Bolsonaro, igual a gente aconteceu também em São Paulo, né, Fred? Depois você vai falar em seguida sobre isso também. E logo em seguida traiu o presidente, deixou a base de apoio. Eu acho que talvez o motivo do Witzel e do Dória terem feito a mesma coisa é que o Major está dando. Aí, agora melhorou. Acho que é melhor. Você tem fone de ouvido, Major, por aí?
A Major está fazendo experimentações ao vivo, viu, gente? Porque aqui é todo mundo. Ninguém tem dinheiro para ficar com estúdio em casa, não. O pessoal. Aí agora, melhorou, viu, Major? Estamos vendo o teto agora. Aí, melhorou, melhorou. Ficou bom, Major, tá ótimo. E aí a gente percebe que os dois, um pouco foi meio por orgulho, não foi? Tipo assim, acho que o Witzel, assim que ele foi eleito, ele achou que poderia ser próximo presidente, né? E o Dória também, né, Fred? Você não tem essa sensação? Enquanto a Major se ajeita ali, se apresenta para o pessoal e fala um pouco de você, Fred. Bom, Carla, Major Fabiana, fico muito feliz aqui de participar com vocês dessa live e dizer que assim como a Major Fabiana tem orgulho da atividade policial dela, essa atividade que eu respeito demais, ainda mais no Brasil, onde os criminosos têm muitos direitos e os policiais, os agentes da lei, têm que trabalhar com excesso de restrições. Eu também tenho muito orgulho da minha atividade, que é a atividade agrícola, responsável por alimentar não só os brasileiros, mas como o mundo inteiro. O Brasil já se consolidou como celeiro do mundo. Eu sempre fiz política de classe, em entidades de classe, e fui candidato porque o presidente Jair Bolsonaro foi candidato a presidente da República, porque eu acredito e acreditei nas suas propostas, não só de campanha, mas eu acompanho o presidente Bolsonaro com mais atenção desde 2006, apesar de tê-lo conhecido pessoalmente somente em 2008 ou 2009, se eu não me engano, e ele mostra que ele não mudou de opinião, nem mudou as suas convicções. Ele está fazendo exatamente o que ele falou ao longo da sua trajetória no Congresso de 28 anos. E por isso, para defender o nosso setor, que comumente, cara, que você deve assistir isso no Congresso Nacional, o setor agrícola sempre é atacado sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista da rastreabilidade dos alimentos, sob o ponto de vista do patrimônio e da propriedade privada, como é o caso das invasões de terra que nós tínhamos nos governos anteriores, e também de toda a sorte de burocracias que sempre acometeram o produtor rural. Graças a Deus, essa dobradinha, Ricardo Salles e Tereza Cristina, sem esquecer também do ministro Ernesto Araújo, fizeram o Brasil ter a sua pujança agrícola mais expressiva ainda esse ano, durante a pandemia, mostrando que o agro é que segurou toda essa situação, empregando mais pessoas, exportando mais alimentos e não deixando, como diz no ditado, a peteca cair. Então, eu me sinto muito feliz por ser representante do setor na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quero dizer que você sabe muito bem, né, cara, que eu fiz campanha com a minha esposa com o neném na barriga. Ele nasceu durante a campanha eleitoral. O presidente Bolsonaro insistiu bastante à época para eu ser candidato com vocês a deputado federal, mas eu sentia que eu precisava ficar mais perto da população e também fazer a boa política dentro da Assembleia Legislativa, onde o agricultor paulista estava completamente abandonado. E, no fim, estava certo, porque o governador / corretor de negócios João Dória, que eu apoiei no segundo turno, e também foi uma pessoa que me enganou, agora nós sabemos qual é o caráter dele, né? Que na verdade não é que ele tem pouco caráter, não tem nenhum caráter. Então, nós temos que ficar aqui vigilantes aqui em São Paulo, porque na verdade nós estamos na mão de um completo psicopata. E infelizmente não existe na legislação eleitoral você poder fazer um impeachment de um governador ou de um preposto ao cargo executivo por psicopatia ou por doença mental. Infelizmente, nós estamos na mão de um psicopata. E lá no Rio de Janeiro, pelo que nós vemos, o que vem aparecendo nas notícias que nós temos no Rio de Janeiro, o governador Witzel também
deve ser acometido de algum tipo de psicopatia, onde o poder enebriou os dois, né? E os dois se acharam no direito de arvorar os postos mais altos do país e passar para trás o presidente Bolsonaro. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, posso falar em nome de vocês duas, porque eu me sinto assim também. Eu fui eleito exclusivamente por causa do presidente Bolsonaro. E creio que vocês duas também. Não fosse ele, lógico, tinha muitas pessoas aqui que iriam votar em mim, mas nós não chegaríamos lá não fosse o presidente Jair Bolsonaro. E todo o seu carisma, a sua dedicação, o seu apoio para conosco durante a campanha, que esse apoio fique bem claro que não é apoio financeiro, ele simplesmente gravou vídeos conosco, nos prestigiou nos nossos locais de votação, nas nossas reuniões. Ele é que nos colocou nas assembleias e na Câmara Federal, vocês que fazem um belíssimo trabalho. Então, gratidão é uma coisa que eu prezo muito. E eu sou feliz por poder defender a minha agricultura, o agro brasileiro, paulista, assim como a Major Fabiana também defende a sua polícia militar, assim como você, Carla, defende tantas pautas importantes no Congresso Nacional, mas todos nós três, pelo menos aqui, estamos sentados nas cadeiras que nós estamos, graças ao presidente Jair Bolsonaro, o qual, até agora, eu acho que não acontecerá, não nos decepcionou. Não, e nem vai decepcionar. Major, vou ter que fazer o desafio ao vivo. Mostra a sua tatuagem para o Fred, vai. Vai dar para ver? Deixa eu ver. Será que vai dar para ver? Eu posso falar para vocês, gratidão não tem prazo de validade. Que não prescreve. Não prescreve aqui, ó. Não prescreve. Não prescreve. Eu aprendi essa frase com o antigo comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Major Fabiano, Coronel Salles. Pois é, Frederico, para a gente, para o policial militar, isso é uma coisa que mantém a gratidão mantém a gente vivo. Sabe? Então, muitas vezes, a gente acaba encarando como se a gratidão fosse uma coisa inerente. Deveria até ser, né? Não é virtude minha ser grata, não. Deveria ser uma obrigação. Mas dentro da minha corporação, a gratidão mantém a gente vivo, a lealdade mantém a gente vivo. Eu sempre trabalhei na linha de frente, na parte operacional da corporação. E eu tenho certeza que muitas situações eu não teria saído viva se não fossem os policiais militares que estavam ao meu lado e que deixaram muitas vezes de cuidar das suas próprias vidas para que cuidassem da minha. Né? Então, a gratidão me manteve viva. E o que você falou é muito certo. A gente deve não só o nosso mandato ao presidente Bolsonaro, mas também a convicção de que o país tem jeito. E isso faz, todos os dias, a gente renovar a nossa motivação, renovar as nossas esperanças. Somos seres humanos. Qual de nós aqui, às vezes, você está com um bebezinho, quantas vezes você não acorda ali, sua esposa está cansado, o bebezinho está dodói, está chatinho, o dente nascendo. E aí, mesmo assim, a gente não... É por um propósito muito maior. Eu lembro que os 2 primeiros anos na Câmara, o aniversário da minha filha caiu terça e quarta. E nenhum dos 2 dias eu pude estar com ela. Sabe? Aí eu já tô sonhando que ano que vem cai quinta, e quinta eu vou poder estar. Sabe? Então, assim, são coisas... Eu costumo dizer que a gente mede o que a gente abre mão pela importância do que aquilo tem, né? Então, é lógico, boas ideias a gente tem no país inteiro, a gente tem gente boa pra caramba, pensando. Só que chegou uma hora, e lógico que a gente foi inspirado, motivado pelo nosso presidente Bolsonaro, não só nós, mas tantas outras pessoas, a gente vê aí na rua, crianças, familiares. Quando eu ando com a Carla, principalmente em Brasília ou aqui no Rio, eu sinto muito isso, sabe? As pessoas... ali a Carla. Aí olha para mim, mas eu também estou do lado da Carla, que a gente já virou meio Tico e Teco, né, amiga? Então, assim, a gente vê como essa postura do nosso presidente fez as pessoas se conscientizarem de uma procuração em branco chamada voto. Né? E como ele faz, como ele mobiliza essas pessoas para que elas estejam cada vez mais próximos aos seus parlamentares, porque a gente não imaginava antigamente como é que eu posso dizer, uma categoria de políticos que continua fazendo mercado. Eu cheguei ainda há pouco, estava no mercado com os 3 lá,
sabe? Que continua acessível às pessoas. Pelo contrário, cada vez mais estão ali se posicionando nas redes sociais, com canais de telefone. Eu vejo a Carla lá, o telefone não para, ela atende todo mundo. E tudo ela se manifesta por vídeo. E às vezes eu até falo para ela, Carla, calma. Ela, não. Eu me comprometi com as pessoas que todos os assuntos da política eu seria transparente, eu seria sensível. Nada do que é humano pode ser indiferente a gente, porque a gente aprendeu, a gente foi inspirado pelo nosso presidente com isso, sabe, Frederico? Então, quando a gente começa falando aqui de gratidão, né? E aí a gratidão traz um monte de coisa boa, porque traz a amizade, traz o respeito, né? Disseram que na política eu não faria amigos. É verdade, eu fiz irmãos. Né? E assim, mais uma forma de eu ser grata ao presidente Bolsonaro por essas pessoas que ele colocou na minha vida. Que coisa boa, Major. E é engraçado porque o que vocês estão falando tem muito a ver. Foi sem querer isso, viu? Foi improvisado aqui, para quem estiver vendo. O Frederico não ia falar de gratidão, mas na hora que eu ouvi ele falando, eu falei, não, a Major tem que mostrar. Porque quando a Major fala de gratidão, ela fala. É importante, né, Carla? Só um parênteses: gratidão não é sinônimo de subserviência, né? Gratidão é sinônimo de que estamos todos no mesmo barco, remando para o mesmo destino, né? Então, eu sempre, além da gratidão, sempre fui muito leal. Então, creio que como a Carla, ou até a Major Fabiana, eu já várias vezes que estive com o presidente, ou falei com ele por telefone, quando as coisas não estavam muito de acordo, eu sempre falei, porque a coisa que mais tem, né, são esses cargos que têm bastante poder, em torno de umas 50, 60 pessoas no entorno batendo palmo o dia inteiro, dizendo que ele é o máximo, né? Então, isso aí, a gente tem que ser um pouco de pêndulo, chamar atenção para as coisas que são importantes, porque a gratidão, uma das manifestações de gratidão é justamente a gente não deixar com que aquelas pessoas que nós admiramos rumarem para o abismo ou para o perigo, né? Então, a gente tem sempre que manter a nossa linha principal, que é, através da gratidão, dar de volta, justamente como se você estivesse guiando uma pessoa que, no momento, não está enxergando alguma coisa que possa ser perigosa. Então, acho que todos nós aqui fazemos um papel. Eu falo muito mais por vocês, que eu acompanho bastante o Congresso Nacional, nas pautas do Congresso Nacional, falo muito mais por vocês nos temas nacionais que o presidente Bolsonaro tem como muito caros, que vocês defendem com unhas e dentes, e é isso que nós precisamos. As pessoas têm que entender que governo não é uma pessoa. O governo é como se fosse uma composição de um trem, né? Você tem a locomotiva e você tem vários vagões atrás, e cada vagão é responsável por alguma coisa. Então, cada vagão é um compartimento do governo. As pessoas acham que só a locomotiva sozinha ela não faz nada. Por isso, eu quero aqui agradecer a Deus Todo-Poderoso de ter colocado o presidente Bolsonaro, que às vezes as pessoas se esquecem que se não fosse o presidente Bolsonaro, nunca nós teríamos nem um ministério, quiçá um Congresso e assembleias legislativas com as pessoas que nós temos hoje. Que se nós pensarmos há 4, 8 anos atrás, a probabilidade de nós chegarmos até uma cadeira do Legislativo era praticamente impossível sem ser por aqueles meios tradicionais, máquina partidária, muito dinheiro ou alguma expressão, vamos dizer, de conhecimento, vasto conhecimento pela população. Então, graças ao presidente Bolsonaro, nós tivemos um alinhamento de astros, positivamente falando, no sentido de que nós temos um Congresso bem melhor do que nós tínhamos antes, com pessoas aguerridas com as mesmas ideias do presidente, e também um governo com ministros que nunca nós pensaríamos que nós poderíamos ter em qualquer outro governo dos candidatos que se apresentavam lá em 2018. É verdade, Fred. E aí eu quero lembrar, até dar espaço para a Major Fabiana falar, a gente tem sim um congresso hoje diferente, assembleias diferentes, mas é o que você disse, um presidente, ele não governa sozinho, pessoal, e não são só com os ministérios que ele consegue resolver tudo, muitas vezes, quer dizer, não se governa através de decreto, né, a gente tem um congresso, a gente tem a separação de poderes, que é super importante, e aí é o seguinte, a gente precisa de apoio político, o presidente, para governar melhor, ele precisa de apoio político, esse apoio,
ele veio agora em 2019, né? Início de 2019, com as eleições de 2018, mas precisamos melhorar esse apoio para 2022. Então, na reeleição do presidente, a gente já está pensando agora, e a aliança vem para isso, para a gente colocar mais gente conosco, né, Major? Por isso eu digo, Fred, dessa vez você foi a estadual, mas na próxima vai ter que vir a federal para poder ajudar a gente a compor a Câmara Federal, né, não, Major? Porque fala para o Fred aí o quanto a gente precisa de gente lá. Conta um pouco para a gente. Pois é, Carla. Eu acho assim, muitas vezes a gente vira e mexe, nós somos questionados nas nossas redes sociais, e principalmente, né, a gente que está sempre na rua, está sempre em contato com os movimentos de rua, com as lideranças. As pessoas vêm conversar com a gente justamente... falam muito comigo assim, Fabiana, explica pra gente por que o presidente recebeu essa semana o deputado fulano de tal? Por que o presidente tirou uma foto com fulano de tal? E às vezes assim, a gente tem a característica de criticar, né? Ou de não entender o lado dos eleitores, né? Poxa, mas por que as pessoas cobram tanto? Por que as pessoas criticam, às vezes são tão tóxicos, xingam a gente? Sabe, justamente o que o Fred falou, vamos analisar 4, 8 anos atrás. A gente não imaginava que hoje a gente ia ter essa força-tarefa nacional de gente de braço dado, criança, membro da sociedade civil, político, militares, todos os poderes unidos num só objetivo. Hoje a gente precisa muito falar em consciência política, conscientização. Não basta hoje a Major Fabiana ser Bolsonaro, acreditar no governo Bolsonaro, porque eu estou ali perto, estou vendo o trabalho incansável, maravilhoso dos ministros, da equipe de trabalho do presidente. Eu vejo lá a dedicação de todos nós, de deputados, que a gente está ali diuturnamente, transparência, com lealdade, né, Fred? Lealdade é amar a verdade e falar a verdade, mesmo que ela esteja contra você. Quantas vezes a gente ignora o nosso capital político, como o nosso presidente? E ainda assim a gente se manifesta, a gente se posiciona e a gente fala o que a gente acredita, porque a gente não está ali para cometer estelionato eleitoral com ninguém, a gente está ali para ser... E a Major me dá bronca, viu, gente? É verdade. Dioturnamente. Então, assim, eu acho interessante que a gente, todos os dias, e eu procuro fazer isso, principalmente com a minha base, aqui no Rio de Janeiro, de fazer as pessoas terem noção, consciência da importância do seu voto. Porque a política é algo que vai mudar a vida da pessoa. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de ir, vou dar um exemplo assim, uma coisa comum, um salão de beleza fazer minha unha. E eu converso com a menina que está fazendo a minha unha, eu explico para ela o que é a CCJ, eu explico para ela o trâmite de um processo, de um processo legislativo, como um projeto de lei pode impactar na vida de uma pessoa. Por quê? Porque é isso, não é o Big Brother, não é a novela das 8 que está lá falando um monte de coisa errada, não é isso que vai impactar a vida das pessoas. É o cenário político. Então, se a pessoa souber e votar com consciência, votar com coração, que em 2018 ela foi lá e votou no Bolsonaro, votou na Major Fabiana, e acompanhar o meu trabalho, acompanhar o trabalho da Carla Zambelli, acompanhar o trabalho do Frederico, o que acontece? Ela nunca mais vai esquecer que ela votou na gente, porque ela vai acompanhar as nossas redes sociais. Imagina, a Carla faz muito isso. Quando ela tem que se posicionar, ela pergunta: o que vocês acham? Como vocês gostariam que eu me posicionasse? Para que seja um misto de quem é o deputado, das suas convicções, do seu modelo mental, o que ele viveu na sua vida, né? O que ele trouxe de herança da sua profissão, dos seus valores, né? Princípios e valores são inegociáveis, mas também um posicionamento do que o eleitorado espera dele. Então, quando eu falo em conscientização, em consciência política, é muito importante que em 2022 a gente coloque nas câmaras estaduais e federais, e agora já em 2020, por que não? A gente está há poucos dias aí, um mês e pouquinho das eleições municipais, é muito importante que a gente coloque cada vez mais representantes, e justamente representantes, pessoas que possam nos representar, que permaneçam acessíveis. Político não é artista, e principalmente pessoas afinadas ao que a gente acredita. Hoje a gente acredita no presidente Bolsonaro, a gente tem aí no Aliança pelo Brasil a possibilidade, pela primeira vez, ver através de um partido político a representação, a representatividade dos nossos ideais, o que está no nosso coração. A família brasileira, por ideal, ela é conservadora, ela acredita nos valores de Deus, ela ama o seu país, é aqui que ela quer criar seus filhos. Então a gente tem um dever de casa. Não basta hoje você ser Bolsonaro, você que está assistindo essa live, você tem um dever de casa. Você precisa entrar no site dos 500 dias do governo. Você precisa entrar no site no Localiza SUS. Você precisa entender o que é a pandemia do coronavírus.
de verdade, não que te falam nessa Globolixo aí, não é isso que vai fazer você se informar, não. Pelo contrário, acessa os veículos oficiais, vai lá nas mídias alternativas, nos canais de YouTube, vai lá conhecer, vai lá criar dentro de você uma massa crítica que vai fazer você votar com consciência, que vai fazer você se sentir representado em 2020 e em 2022. A gente colocar mais gente de verdade, mais gente de valor, mais gente de princípio, para que o nosso presidente, no próximo mandato, possa cada vez mais, ainda mais, e olha que ele fará, entregar para a gente o que a gente precisa na ponta da linha e a gente não aguenta mais esperar. Muito bom, Major, muito bom, obrigada. Ô Fred, nessa mesma linha aí que a Major está falando, queria que você comentasse um pouco sobre por exemplo, você que é da área ruralista, né, da área que cuida aí desse parte do agro e tal, e tem muito contato com fazendeiro, que passou muito perrengue, né, porque não teve direito de se defender durante muito tempo, e com o presidente Bolsonaro mudaram algumas legislações em relação à posse de arma para fazendeiros. Isso fez diferença para vocês lá na ponta? Carla, melhorou, mas ainda não está bom. E digo para você porque depois de eu me tornar deputado, eu já fiz 2 grupos aqui, enormes, um já está cheio e o outro está quase, que é segurança agronegócio, e coloquei comandantes de CTI, comandantes de batalhão, comandantes de companhia, agricultores, prefeito das regiões, e ainda, infelizmente, nós estamos vendo casos de furto, roubo de máquinas e defensivos aqui no estado de São Paulo. E outras regiões, Mato Grosso do Sul, por exemplo, algumas regiões do Rio Grande do Sul, alguns casos de invasão de terra. Agora, eu peço aqui, infelizmente não tenho competência para tanto, porque sou deputado estadual, mas vocês duas, deputadas federais, ainda mais a Major Fabiana, que conhece bem o tema, assim como vários colegas, vocês precisam revogar a lei do Estatuto do Desarmamento. Essa é uma lição de casa que vocês precisam fazer, e criar uma emenda à Constituição nos moldes da segunda emenda da Constituição americana, de modo que o cidadão brasileiro tenha a capacidade, a possibilidade de se defender, como já ocorria até a instalação dessa lei terrível do Estatuto do Desarmamento, que nós só vimos aumentar a violência, aumentar a criminalidade, e a população de bem ficou sendo uma ovelhinha num covil de lobos, né? Então, ainda é muito restritiva. A munição do Brasil, como bem sabe a Major Fabiana, é feita por apenas uma empresa, que é, vamos dizer, monopolista desse setor. A munição é caríssima. A fabricação de armas no Brasil também é praticamente toda monopolizada, a bem dizer, de certos segmentos é monopolizada, e os armamentos que chegam de fora chegam ao custo altíssimo. Eu também já demandei à Presidência da República, ao Ministério da Economia, também peço que vocês reforcem isso, para retirar esses impostos absurdos sobre armas e munições. É uma coisa absurda. O preço de uma arma no Brasil custa 300%, 250%, 300% do preço dos Estados Unidos, e munições idem, e o acesso ainda continua bastante restringido. Não é culpa do presidente Bolsonaro, é culpa da lei do Estatuto de Desarmamento. Até onde ele podia fazer, ele fez, e ainda com muita má vontade do então ocupante da cadeira de ministro da Justiça. Mas, para nós termos total possibilidade, nós, quando eu digo homem do campo e homem da cidade, de nos defendermos como de direito, nós precisamos da revogação do Estatuto do Desarmamento e a concepção de uma legislação nos moldes da segunda emenda da Constituição americana. Você veja que nos Estados Unidos, os estados que têm maior armas per capita são os estados com os menores índices de criminalidade. Consequentemente, o inverso é verdadeiro. Os estados onde tem menos arma per capita, você tem um alto índice de criminalidade.
Major, é engraçado que o pessoal que é a favor aí que é contra o porte de arma, contra a posse de arma, costuma falar, não, chama a polícia, né? Mas na hora de defender a polícia, não defende. Então, assim, a Aliança pelo Brasil, a gente quer deixar bem claro aqui o nosso posicionamento enquanto partido, que é um partido a favor da posse de arma, a favor do porte de arma para os cidadãos de bem, e que apoia a Polícia Militar, tem a Polícia Militar como um escudo realmente da sociedade como um todo, mas para isso acontecer e bem, né, eu gostaria que você dissesse da dificuldade que a Polícia Militar tem no Brasil todo, apesar dos índices terem melhorado bastante, de 2018 para 2019, devem ter melhorado também de 2019 para 2020. O que você acha que, enquanto partido, e a opinião que você pode dar aqui para os telespectadores, a respeito da posse de arma, do porte de arma e as dificuldades que a polícia apresenta? Enfim, qual que é a dificuldade que você tinha como polícia? Carlinhos, eu queria começar chamando a atenção de todos os nossos seguidores, de todos os nossos apoiadores, para os últimos posicionamentos do STF, né? A gente fala tanto em valorizar, a gente fala tanto em reconhecer. No Brasil são 600 mil policiais militares, fora policiais civis e outros agentes de segurança pública como um todo, né? A gente fala tanto em reconhecer, em motivar, em valorizar, para que a gente possa entregar um serviço de segurança pública de qualidade, mas a gente tem hoje um problema muito sério, que a gente tem o STF promovendo decisões, querendo entender de omelete sem sequer saber o que é quebrar um ovo, né? A gente tem aí pessoas dentro de um ar-condicionado, com alcance aí de toda sorte, querendo decidir a realidade de tantas pessoas hoje nos estados, no Rio de Janeiro principalmente. A gente teve o STF aí há pouco tempo impedindo operações policiais em comunidades, né? Isso com certeza já está trazendo e trará reflexos muito negativos para a população como um todo, para a sociedade, porque quando a polícia militar ela entra dentro de uma comunidade, o objetivo único e específico é resgatar a dignidade daqueles moradores ali que estão subjugados ao domínio do tráfico de drogas, né? Que tem aí seus filhos aliciados para o tráfico de armas, para o tráfico de drogas, que muitas vezes querem trabalhar, sair de casa às 5 horas da manhã e não conseguem nem sequer dormir aquela noite por conta de bailes funks que promovem prostituição, tráfico e tudo que tem de ruim. E a função da Polícia Militar, ainda que constitucionalmente, muitas vezes não é responsabilidade dela isso, era resgatar a cidadania, a dignidade dessas pessoas, a grande maioria, e eu falo de cadeira, a grande maioria dos moradores das comunidades hoje são pessoas de bem, pessoas honestas, que acabam residindo ali por uma condição da vida, né? E não podia nunca afastar a polícia militar dessas comunidades. Policiais esses que quantas vezes fazem dever de casa com as crianças, são ali o canal para que aquela comunidade tenha água, tenha esgoto, tenha reparação de um poste de luz que um bandido atirou justamente para a área ficar mais escura e por aí vai. Agora o STF está decidindo restringir ainda mais os poderes das polícias, uso de helicópteros e uma série de coisas. E eu vejo isso com muita preocupação. Tenho tomado providências em relação ao Ministério da Justiça, da Segurança Pública. Semana passada eu estive na Secretaria Nacional de Segurança Pública, justamente por entender que isso é uma pauta muito cara a todos nós que votamos no nosso presidente Bolsonaro, para que a segurança pública, que é a mola propulsora da economia, da geração de emprego e renda, possa funcionar de verdade. Hoje nós temos policiais militares que sofrem muito, principalmente aqui no Rio de Janeiro, com uma coisa chamada vitimização. E vitimização como um todo. A vitimização no tocante às mortes violentas dos policiais militares em serviço ou de folga, mas principalmente uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção: o problema da saúde mental dos agentes de segurança pública no país. Então, é lógico, nós, aliados do presidente Bolsonaro, nós estamos lá para tratar com muita seriedade a pauta de segurança pública, a pauta armamentista, que não é opção, não, porque as pessoas que votaram no presidente Bolsonaro e o elegeram democraticamente, bem como a Carla Zambelli, a Major Fabiana e tantos outros que brigam todos os dias pela a gestão da segurança pública de forma eficiente, de forma ética, de forma clara,
concordam com essas pautas. Então, a gente precisa hoje valorizar os policiais, e valorizar os policiais a gente precisa falar de retaguarda social, retaguarda jurídica e melhoria das condições de trabalho. Melhoria das condições de trabalho para o policial quando está de folga e para o policial quando está de serviço. Quando ele está de serviço, é lógico que a gente precisa parar com essa cultura de carros, das viaturas serem carros de passeio adaptados para viaturas. A gente precisa tratar, e acho que já passou da hora para a gente falar de blindagem de viaturas, né? Dessa abertura desse mercado para que a gente possa trazer armas cada vez mais seguras e confiáveis para o trabalho policial militar e também para a defesa do policial e da defesa do cidadão de bem, que é lógico que ele, bandido, ele não vai comprar arma legalmente, não. Quem quer comprar arma legalmente, quem quer a aprovação de uma lei, a revogação de um estatuto do desarmamento, que hoje, mais do que nunca, não representa a vontade popular, é a pessoa de bem, é o cidadão que está ali, ó, que bota a sua cara, que quer criar seus filhos e que quer cada vez mais que retorne para ele os serviços que nada mais são do que direitos humanos, o que está previsto na Constituição Federal. Então, pode ter certeza, a gente não vai descansar até que todas as pautas do nosso presidente sejam entregues para as pessoas. Desculpa, tá tentando tirar do mudo aqui. Excelente, Major, é isso daí mesmo. O pessoal está perguntando aqui, eu estava lendo alguns comentários aqui no computador, a respeito do pronunciamento do presidente, e aí eu estava até com dúvida se eu comentava isso não, mas muita gente comentou, e eu acho importante a gente ser sincero, honesto e transparente. O presidente Bolsonaro falou da possibilidade de uma volta de uma conversa com o PSL, né, na última quinta-feira. E aí muita gente achando, então a aliança vai parar e tal. Não, olha só, gente, plano A, o plano número 1, o plano principal do presidente e o nosso é que a aliança saia. A aliança vai ser o primeiro partido de direita do país. Mas a gente também não pode colocar todas as fichas, 100% das fichas numa coisa só. Então, acho que quando o presidente falou em relação ao PSL, ele falou que imprevistos podem acontecer, e uma conversa não está completamente descartada. Mas o fato dele ter dito isso na live da quinta-feira passada não diz e não quer dizer de forma nenhuma que o Aliança está fora de cogitação, muito pelo contrário. O presidente já afirmou que na eleição desse ano ele não vai apoiar prefeitos, então isso indica que nós temos aí até o final do ano para trabalhar na aliança, porque a plataforma do PSL já está montada, então é meio óbvio dizer que qualquer mudança não vai acontecer antes da eleição, e a eleição termina no finalzinho do ano, praticamente. Então, pessoal, nós temos até o final do ano para montar esse partido, e a gente precisa de vocês, a gente precisa que vocês, que já entraram no nosso site, eu vou pedir para colocar o site aqui embaixo, www.alianca.com.br, Aliança pelo Brasil, desculpa, aliancapelobrasil.com.br, tem que tomar cuidado porque o cedilha acaba virando o C no site, aí você entra lá, se você já imprimiu sua ficha, é só mandar para nossa caixa postal, não precisa mais reconhecer a firma, então basta você mandar pelo correio. Aproveita que está mandando a sua, já manda do seu pai, dos seus vizinhos, seus parentes, seus primos, amigos, já manda num envelope só, que a gente está recepcionando todos os dias muitas cartas. A gente quer agradecer todos os nossos voluntários, são 120 operadores pelo Brasil ajudando a gente todos os dias. Fred, como é que está aí a aliança em São Paulo? Me conta, você que está, porque eu estou ficando mais em Brasília, né? Você que está mais em São Paulo. O pessoal fez alguns eventos, inclusive acho que teve, se eu não me engano, esse final de semana teve uma coleta de assinaturas na Paulista. E como é que tá sentindo aí a turma? Olha, cara, depois da pandemia eu vi pouca movimentação, porque também as não pode aglomerar, né? Isso. E eu, para ser bem sincero, durante toda a pandemia eu fiquei no interior, e porque a Assembleia ficou através de trabalhos virtuais, inclusive digo que foi mais produtiva do que quando tem trabalho presencial, uma vez que a gente fica mais próximo da população, do eleitor, consegue atender melhor a população, né? E aí agora voltamos à atividade semana passada, né? Acabei de dizer a verdade, semana retrasada, mas semana passada atividade presencial de novo. Então, aos poucos, as coisas estão sendo retomadas. Eu aqui que estou no sudoeste de São Paulo, aqui quase divisa com o estado do Paraná,
Quem eu vi que fez um trabalho muito intenso aí, que reverberou bastante, foi o colega de vocês, o Felipe Barros, né? Fez um trabalho bastante fundo aqui no Paraná. Tinha até um ônibus da Aliança que andava para cima e para baixo, coletando assinaturas, fazendo dias de coleta nas praças de cidades do Paraná, consequentemente, isso reverberou aqui bastante na região nossa. Mas, como nós sabemos, essas questões aí de aglomeração de pessoas e coisa e tal nesses últimos meses, praticamente afastou as pessoas do contato físico, né? Então, eu acho que nesse período aí nós ficamos sem, não só esse, mas tantos outros eventos presenciais, né? Que são importantes. Mas espero que logo mais, como bem disse o presidente Bolsonaro, daqui a pouco ele pode abrir uma tenda de adivinhação, né? Ele falou há 4 meses atrás que todo mundo ia pegar de forma ou de outra, ia pegar o coronavírus, né? Então, de lá para cá, eu conheço várias pessoas que já pegaram e algumas se sentiram um pouco desconfortáveis, outras ficaram com tratamento médico mais intenso, outras não sentiram absolutamente nada. Um amigo meu, até que é meu padrinho de casamento, perguntei: e aí, o que você sentiu? Eu não senti nada. E você tratou como? Eu tratei com Heineken, sem querer fazer propaganda. Ele disse que tratou com cerveja. E gente amanhã está na Folha de São Paulo: deputados são a favor de tratar. Cuidado. Mas não, você vê, né, Carla, que como esse negócio da doença É uma não tem loteria, nada né? a ver. Não tem nada a ver com esse negócio de idade, de não é idade. Tem a questão da comorbidade, lógico, mas tem a ver com cada um, cada indivíduo é um indivíduo. Como bem disse a Major Fabiana, as pessoas, elas são integrantes de um todo maior, né? Cada um reage de um jeito. E você veja, hoje eu recebi a triste notícia que morreu o presidente da ProSoja Piauí, de apenas 36 anos, segundo informações, vítima do coronavírus. Imagina um jovem, 36 anos, mais jovem do que eu, teve, com certeza, não tive mais detalhes, porque recebi aqui a notícia um pouquinho antes da gente entrar na live, e faleceu por conta disso, que já estava internado por conta do coronavírus. Ou seja, esse negócio de dizer que fulano é grupo de risco, ciclano é grupo não sei o quê, fulano pode sair, outro não pode sair, como o iluminado do governador João Dória, que fez a restrição dos restaurantes em matéria de horário, quando, na verdade, ele deveria dilatar os horários dos restaurantes, para justamente... Não, restaurantes e academias. A academia ele restringiu para menos tempo, para poder ter mais tempo, para poder dilatar e não ter aglomeração. Né? Exatamente. E aquele rodízio criminoso que fizeram a questão de 2 meses atrás na cidade de São Paulo, aquele rodízio criminoso foi para contaminar as pessoas, porque eles estavam desesperados com a questão de alguns hospitais de campanhas eleitos que não estavam sendo utilizados da maneira que eles achavam que deviam ser utilizados, e as covas que foram abertas e todas aquelas cenas de horror que nós vimos. Então, você veja o seguinte: outro dia eu fui numa lanchonete que eu vou desde os meus 15 anos de idade, então frequento lá há 30 anos. E todos, do garçom ao proprietário da lanchonete, todos revoltados com o governador João Dória. Qual é a lógica de comprimir os horários para as pessoas irem justamente naquele horário que você tende a aglomerar e não dilatar o horário? Você tem que pegar os estabelecimentos de alimentação e dilatar. Eu também, aqui como presidente da Frente Parlamentar de Hotéis, Bares e Restaurantes aqui da Assembleia, recebi muitas demandas do setor, no sentido de que, por exemplo, vocês sabem que a tradicional pizza, ela é normal, 95% das pizzarias funcionam no período noturno. É difícil você servir pizza no almoço. E eles restringiram aqui o horário até as 17 horas, ou seja, então só poderia servir almoço, e as pizzarias foram
penalizadas e depois dilataram até 22 horas. Ou seja, coisas totalmente absurdas, sem nenhum critério, eles não têm nem explicação para dar. Não, eu acho que chega a ser maldade. Ou é burrice, ou é maldade, ou não pensa para poder fazer as coisas. Eu acho que tem ou quer que o Eu acho país que dê tem os dois errado mesmo, fatores. sabe? Eu acho que tem os dois fatores. Tem a Burrice e burrice maldade. e tem a maldade. Mas quando se fala em prejudicar o presidente Bolsonaro, tem gente que pula até do precipício para prejudicar Pula corguinho, como diz em Minas. São Paulo. Né? O governador de São Paulo não se aguenta na sua vaidade, ele é a fábula de Nero propriamente dita, só falta ele enfiar a cara no lago e se afogar, porque ele Nero não, desculpa, a fábula de Narciso, propriamente dita. Agora, é uma coisa inacreditável à vista esse caso que eu acabei de contar, do rodízio criminoso. Aquele rodízio foi a coisa mais bárbara que eu já vi na minha vida. Aquilo ali propiciou que as pessoas se aglomerassem no transporte público e se contaminassem. Exatamente. Aquilo ali é Foi uma barbaridade. criminoso. E é o que eles estão fazendo nos restaurantes, é o que eles estão fazendo nas academias de ginástica, é o que eles estão fazendo nos salões de cabeleireiro. Então, eles conseguiram, através do seu o ódio ao presidente Bolsonaro, a sua compulsão por prejudicar o presidente Bolsonaro, eles conseguiram o efeito bumerangue. Então, foi e voltou contra eles da pior maneira possível, porque o índice de popularidade que eu saiba do governador Witzel e aqui do governador de São Paulo, João Dória, está abaixo da crítica. Eu tenho pesquisas aqui da minha região de prefeito e sempre avalio a popularidade do governador e do presidente. Eu posso dizer aqui tranquilamente que, em média, o presidente tem 2,3% vezes mais do que o governador. Então, vocês imaginam que se a gente já pautar que o eleitorado é tradicionalmente 25%, 30% de esquerda, que sobra 70%, então praticamente entre centro-direita e centro-direita, nós temos praticamente todos os eleitores, né? Então, é muito difícil a gente ter uma doutrina nacional e doutrinas regionais, estaduais tão ruins como essa. É verdade, tem razão. Eu queria agradecer aqui o Sargento Damasceno, que ele falou que estava na Paulista ontem, com a Ana Paula Saião. Então, ambos estavam lá na Paulista com alguns outros voluntários. Eles escolheram assinaturas ontem, bonitinhas, na Paulista dos paulistanos. Mas teve vários outros eventos também fora de São Paulo. Então, assim, em alguns lugares, vocês vão ver coletas de assinaturas da Aliança, presenciais, mas você também pode fazer de casa. Aí teve algumas pessoas perguntando, mas eu já mandei, preciso reenviar? Se você tiver mandado para a caixa postal, provavelmente seu apoio já foi lançado. E nos próximos dias, você deve receber algum e-mail da Aliança. Aí dá uma checada, porque ele pode ir para o lixo, né? Para aquele spam, por conta de ser um e-mail mais genérico, ou se não ter mandado e-mail para a gente ainda, a sua caixa pode entender que é spam. Então dá uma olhada no seu spam, vê se não chegou algum e-mail da Aliança, porque a gente já começou a mandar e-mail para aquelas pessoas que mandaram a ficha para a gente via caixa postal. Se você fez a sua ficha, mas com a pandemia você não conseguiu, teve muita gente que fez isso, tá? Teve, assim, mais de 200 mil pessoas, quase, que preencheram a ficha, mas não mandaram, porque provavelmente queriam fazer a firma no cartório. Não precisa mais fazer a firma no cartório. A gente percebeu que a quantidade de fichas que estão sendo rejeitadas porque não estavam confirmadas as assinaturas é muito pouca. Então, não precisa mais autenticar a firma, pode mandar a sua ficha sem autenticação de firma mesmo, só vê se você preencheu direitinho, porque muita gente colocou o CPF no lugar do título de eleitor, teve gente que assinou 2 vezes a ficha, então olha com cuidado para ver se seus dados estão realmente cadastradinhos e segue em frente, manda para a caixa postal do seu estado, porque a gente ainda precisa de mais ou menos 400 mil fichas. A gente tem mais ou menos umas 150, 180 mil fichas já recepcionadas. E é bom a gente ter mais de 500 mil, porque tem uma quantidade de pessoas que às vezes se equivoca na hora de preencher, e tem gente também que estava afiliada em outros partidos.
E aí, por conta dessa filiação, a gente não pôde aproveitar a assinatura. Algo importante, Major, você que é militar, aí eu vou passar para você, você faz suas considerações finais e a gente finaliza. Você sabia que os militares, eles não precisam sair da polícia militar e também do exército, das forças armadas, para poder assinar aliança? Ou seja, os militares que não podem ter filiação partidária, mas eles podem assinar a ficha de apoiamento, e isso não tem problema nenhum, não atrapalha a vida deles de militar. Então, uma boa dica aí para você na sua região que está querendo colher assinaturas, é colher assinatura nos batalhões da Polícia Militar, nas Forças Armadas, ali na porta, pegar apoiamento dos militares, e você que é militar, fala para sua família toda para poder também mandar assinatura para a gente. Major, suas considerações finais. Carlinhos, eu queria só aproveitar, né, isso que você falou a respeito dessa fala do presidente na última live. Tudo pode acontecer. E o nosso presidente ele é um ser humano tão responsável, né, pela vida de outras pessoas. Ele sabe como é importante a criação da Aliança pelo Brasil, mas mais ainda, como é importante a continuação, a manutenção desse trabalho que se começou agora nesse mandato. Foi o que ele falou da aproximação com o PSL. É lógico, a gente não... o Aliança é um sonho do presidente, de todos nós, é um sonho de cada cidadão que vê representado nesse partido político de direita ali os interesses, os valores, os princípios do seu coração, mas a gente sabe que a gente não tem 100% de transparência, nem de critérios completamente claros perante a autoridade eleitoral. Então, por isso, o presidente falou com a possibilidade de um plano B, né? É lógico, aqui, especialmente no meu estado, né, a gente tem uma polícia militar, nós temos o Corpo de Bombeiros Militares, a Polícia Civil, que executam um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso, e que, nesses últimos anos, vem apresentando reduções históricas em termos de indicadores criminais. O governador, vulgo WW, aqui no Rio de Janeiro, ele chegou agora. A Polícia Militar já está há muito tempo. Eu estou há 23 anos nessa corporação e eu sou testemunha. E até 2 anos atrás eu estava ali, na linha de frente, trabalhando para entregar um serviço de segurança pública digno. Estudei, todos os cursos que eu fiz foi para me formar e ser digna da população que eu jurei servir e proteger. Então, também que as pessoas não caiam na falácia desses governadores que gostam de se gabar da melhoria dos indicadores criminais, não. Eu vejo aqui nas manifestações, principalmente em Copacabana, os policiais, os bombeiros passam de viatura e buzinam: é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro. E muitas vezes se posicionam de não cumprir ordens ditatoriais desses governadores aí, que a minha equipe de comunicação gosta muito de falar de autoproclamado imperadores, né? Pois é. E aí, então, assim, que cada policial, que cada militar que tem ali o Brasil no seu coração, que confia no governo do presidente Bolsonaro, esse cara responsável, esse cara que só quem está perto dele consegue sentir a energia, a segurança e a proatividade dele, ele simplesmente está se antecipando a um problema que a gente sabe que não vai acontecer. Por isso que a gente está aqui, a gente não vai deixar de batalhar. Então, faz o teu apoiamento, faz a tua ficha, aquilo que eu disse. Não basta só você, vai lá e a oportunidade que você tiver. Tá no mercado, tá na escola do teu filho, tá no seu trabalho, conversa, fala da importância dessa participação, do engajamento de todo mundo, porque o plano é audacioso, mas ele é patriótico. É isso aí mesmo, plano audacioso e patriótico, a gente não vai parar. Fred, suas considerações finais, para a gente poder se despedir aqui do nosso público. Com vocês duas. Aí. São duas. Oi, voltou? Alô? Voltou, tá ok, pode ir. Okay. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de fazer essa live com vocês duas, que são duas referências no Congresso Nacional. Dizer mais uma vez aqui que o homem do campo precisa do apoio de vocês, mesmo não sendo vocês duas membros da bancada da FPA. Porém, nós temos pautas importantes do agro que sempre estão aí na Câmara Federal e no Senado Federal. Mesma coisa, contem comigo aqui para a nossa gloriosa Polícia Militar de todo o Brasil. Aqui em São Paulo, meu gabinete é aberto à Polícia Militar. Eu tenho vários policiais que trabalham, ex-policiais militares que trabalham comigo. A Carla é uma grande, aliás, aguerrida. O seu trabalho é a maior prova do
efeito bumerangue, porém do lado positivo da coisa, porque ela manteve a sua linha desde da campanha, durante a sua eleição, depois da sua eleição, nos momentos difíceis e nos momentos alegres do presidente Jair Bolsonaro, e não é fácil, né, a gente modificar um país onde são 35 anos de, vamos dizer, de dilapidação do patrimônio público e da decrepitude do universo político que nós enxergamos. Como disse bem aí a Major Fabiana, pessoas que, teoricamente, receberam uma educação diferenciada do seu ponto de vista da média nacional, como governador do Rio de Janeiro, governador de São Paulo, ao primeiro sinal de acesso ao poder que tiveram, eles tomaram atitudes, primeiro, de trair o presidente da República, e depois de trabalhar contra o presidente da República, consequentemente, contra os brasileiros e a população do seu próprio Estado, traindo não só o presidente, mas também os seus eleitores. Então, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, colocar meu gabinete à disposição de todos os paulistas e aqueles que não são paulistas, mas que moram em São Paulo. Nós temos um trabalho junto também, não só a agricultura, mas a Polícia Militar, a comunidade judaica aqui em São Paulo, ao movimento monarquista. Queria aproveitar aqui e estender meus cumprimentos e minhas condolências ao deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que na última semana perdeu o senhor seu pai, Dom Eudes de Orleans e Bragança, que eu tive o profundo prazer em conhecer o Dom Eudes. Passei um final de ano com o Eudes, ficamos uma semana juntos, uma pessoa excepcional, inclusive foi capitão de corveta da Marinha do Brasil, equivalente à patente de major, como a Major Fabiana, uma conversa muito agradável, e dizer que estou muito feliz de estar aqui e de servir ao país dessa forma. Acho que não poderia ser tão pleno o meu mandato se não fosse esse momento que o país está vivendo. Então, quero desejar ao presidente Bolsonaro sucesso sempre. Não é toda semana que nós conseguimos falar, mas quando nos falamos, temos bastante assunto para comentar. A Carla Zambelli é um exemplo para todos os parlamentares de hoje e os que amanhã pretendem chegar ao Congresso Nacional, sob o ponto de vista de que a nossa locomotiva é o Jair Bolsonaro, e atrás dela existem os vagões que fazem parte da composição, e essa composição somos nós. Nós temos que defender o presidente, o governo, apontar as coisas que não estão ocorrendo bem, aplaudir aquelas coisas que vão indo bem, mostrar à população, como bem disse a Major Fabiana, a verdade dos fatos, não aquela que é apresentada por uma mídia corrupta, uma mídia vendida, uma mídia acostumada a receber dinheiro público para falar bem ou não falar mal do governo, e mostrar para a população o trabalho que vem sendo desenvolvido. Afinal de contas, são 35 anos de esculhambação no poder público brasileiro. Então, fico feliz por estar aqui, ter o meu mandato nesse momento e dizer que tenho em vocês um grande exemplo, e parabéns, porque vocês duas sendo mulheres, eu sei que é um desafio ainda maior estar lá em Brasília, no Congresso Nacional. Desafio porque a gente tem família, né, Major? Tem filhote para cuidar, e a gente é conservador, então a gente gosta de acompanhar de perto. A Major tem 3. Ai, ai, ai. E Major, vou pedir obrigada para vocês mais uma vez, viu? Revoguem o Estatuto de Desarmamento, pelo amor de Deus. Tem o pessoal perguntando, inclusive, aqui nos comentários, como é que está esse assunto aqui em Brasília. Pessoal, a gente está tentando, inclusive a Major Fabiana, que foi vice-líder do Major Vitor Hugo, eu também fui colocada por ele. Major Fabiana deixou até a vice-liderança por um ato de demonstração de carinho pelo Major Vitor Hugo, o deputado Sanderson também. Eu estou aguardando ver o que vai acontecer comigo, ainda estou por lá, mas também coloco o meu cargo à disposição, porque acho que o presidente tem que ter espaço para poder negociar, né, com a base e formar uma base maior. Eu acho que
outros deputados precisam acompanhar o quão sério e honesto e digno é conviver com o presidente Bolsonaro tão próximo como a gente. Porque assim, a gente não precisa desse cara para ser um entusiasta do trabalho desse homem, cara, sabe? É verdade. Principalmente um homem que trata as mulheres, principalmente, dessa forma que ele trata. E que ele prometeu lá atrás que colocaria as mulheres em local de destaque, e é onde você está, e eu acho isso muito, muito importante. É verdade, é verdade. Isso é uma coisa que ele não é, gente, é machista. Se a gente pode garantir, eu e o Major garantimos. Eu queria... Eu sou mais machista. Eu sou mais É verdade, eu também sou mais machista que ele. O Antônio Luiz Campanari fez um comentário muito legal, que eu queria terminar essa live com esse comentário, que eu achei fantástico. Ele disse o seguinte pra gente, ó: o Aliança pelo Brasil será tão grande quanto as nossas ações, ou seja, as ações de cada um de nós. Um patriota do Aliança sozinho não tem força, mas juntos teremos a força que o presidente precisa. Então, Antônio Luiz, você foi muito feliz com a sua frase, queria te agradecer a todos aqueles que assistiram a live, pedir para você que assistiu, não esqueça de se inscrever e não esqueça de entrar aqui no nosso site, que vai estar aqui escrito embaixo para vocês logo mais, www, como é difícil falar www, gente, eu tô igual aquela senhorinha do www.aliancapelobrasil.com.br. Entra, se inscreve, preenche a sua ficha e imprime e manda pra gente. E aproveita e já faz aí de alguns amigos seus, vizinhos, parentes, tá? Porque a gente precisa de muitas assinaturas e é a sua assinatura que vai fazer toda a diferença para a gente poder ter um partido que represente o presidente e que vai ser o primeiro partido de direita e conservador do país. Pessoal, boa noite, obrigada, Fred, obrigada, Major Fabiana. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Boa noite, Carla, boa noite, Major Fabiana. Uma boa noite a todos que nos assistiram até agora e viva o nosso glorioso presidente Bolsonaro e, se Deus quiser, restauraremos o Império do Brasil. Beijo no coração de todos. Beijo, Major. Tchau, pessoal.